O investimento que muita gente chama de seguro pode estar deixando você mais frágil, mês depois de mês, sem fazer barulho. E o mais curioso é que um dos três investimentos mais seguros para quem quer proteger o futuro costuma ser tratado como perigoso por quem aprendeu a pensar como cliente do banco. Olha a contradição. Você procura segurança, foge de aventura, evita promessa bonita demais e deixa o dinheiro onde disseram que era tranquilo. Só que, alguns anos depois, o saldo parece estar ali, mas o poder de compra encolheu. O dinheiro não desapareceu de uma vez. Ele foi perdendo força aos poucos como água vazando por uma fresta. Até o final deste vídeo, você vai entender 3 investimentos que podem proteger sua reserva, construir renda e formar patrimônio de longo prazo. E fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Segurança não é um produto com nome bonito. Segurança é estrutura. Antes de falar desses 3 investimentos, preciso explicar por que essa conversa fica ainda mais importante depois dos 45 anos. Quando eu era menino, engraxando sapato no centro de São Paulo, via gente de todo tipo passando na minha frente. O sujeito de terno caro, o trabalhador contando moeda, o comerciante preocupado, a família tentando esticar o mês. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho, porta aberta esperando por mim. O que eu tinha era atenção. Abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, aprendi uma coisa que a escola não ensinava. Quem entende o fluxo do dinheiro depende menos da opinião dos outros e manda mais no próprio destino. Quem não entende, entrega a decisão para alguém que fala bonito, usa crachá, sorri no balcão e chama de segurança aquilo que muitas vezes é apenas conveniência para ele. Não estou dizendo que todo gerente é mau. Tem muita gente correta trabalhando em banco, mas o sistema bancário tem uma lógica. Ele ganha quando você deixa dinheiro barato lá dentro e ganha de novo quando você toma dinheiro caro. Ele chama de relacionamento aquilo que, na prática, pode virar uma esteira. Seu salário entra, taxas saem, juros saem, produtos aparecem e você continua andando sem sair do lugar. E eu entendo porque você busca segurança. Depois de certa idade, perder dinheiro dói mais. Aos 20 e poucos anos, uma queda pode parecer tropeço. Aos 50, uma decisão errada parece roubar tempo, porque dinheiro você até recupera. Tempo, não. Então você não quer aventura, não quer apostar no escuro, não quer ficar olhando tela o dia inteiro. Você quer saber onde colocar o dinheiro com bom senso, sem depender de conversa de balcão e sem transformar sua aposentadoria num jogo de azar. Perfeito. Mas existe uma diferença enorme entre não querer risco e aceitar qualquer coisa que pareça tranquila. O erro de muita gente trabalhadora e honesta é confundir segurança com imobilidade. É achar que dinheiro parado está protegido só porque o número no extrato não balança. Só que existe um ladrão educado que não arromba a porta. Ele entra pela inflação, pelas taxas, pelo imposto mal entendido, pelo produto ruim, pelo rendimento que mal acompanha a vida real. Esse ladrão não assusta no primeiro mês, ele empobrece devagar. Antes da gente entrar nos 3 investimentos, preciso tocar num ponto que trava muita gente que quer montar reserva, comprar bons ativos ou receber dividendos. A pessoa quer ver o dinheiro trabalhando, mas chega ao fim do mês e não sobra quase nada. Muitas vezes, não é falta de vontade, é vazamento silencioso, rotativo do cartão, financeira, empréstimo antigo, parcelamento pequeno que parece inofensivo, mas consome justamente o dinheiro que poderia virar reserva, aluguel invisível ou dividendo. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer parar de enxugar gelo e seguir uma ordem clara para sair das dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, onde o juro faz o maior estrago.
A dona Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo do cartão e dizia que nunca sobrava nada para investir. Quando fez o raio-x das dívidas, encontrou pequenos vazamentos, reorganizou a ordem de ataque e começou pelo rotativo. Em poucos meses, saiu do mínimo e começou a enxergar dinheiro livre no mês. Dentro do material, você encontra o raio-x das suas dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. E para você ter uma referência, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem, pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora a conversa é exatamente sobre transformar esse dinheiro liberado em estrutura. Agora vamos ao problema real. O brasileiro foi treinado a acreditar que segurança vem pronta, embalada, indicada por alguém que supostamente sabe mais. Ele entra no banco, pergunta onde deixar o dinheiro e recebe uma resposta que parece técnica, mas quase nunca começa pela pergunta certa. A pergunta certa não é: onde rende mais? A pergunta certa é: qual função esse dinheiro tem na minha vida? Dinheiro para emergência não pode ficar preso. Dinheiro para renda mensal não pode depender só de promessa de valorização. Dinheiro para longo prazo não pode ser tratado como troco que você mexe a cada susto do mercado. Quando você mistura tudo no mesmo bolo, qualquer queda vira pânico, qualquer notícia vira decisão, qualquer gerente vira conselheiro. E aí mora o perigo. O banco sabe que muita gente tem medo de investir, sabe que a palavra bolsa assusta, sabe que oscilação no extrato causa desconforto. Então oferece o que parece seguro: aplicação automática, fundo com taxa escondida, previdência que prende por anos, poupança que todo mundo conhece, produto com nome calmo. E como aquilo não oscila muito na tela, você sente que está protegido, mas conhecido não é sinônimo de melhor. A poupança, por exemplo, é popular há décadas. Muita gente cresceu ouvindo que era o lugar do dinheiro guardado. Ela tem regra própria de rendimento e, em muitos períodos, entrega uma tranquilidade aparente, mas uma proteção fraca contra a vida real. O mercado sobe, o remédio sobe, a conta de luz sobe, o plano de saúde sobe e o dinheiro que parecia intacto compra menos. Por outro lado, o Tesouro Direto permite que pessoas físicas comprem títulos públicos. Parece complicado porque tem nome de governo, sigla, vencimento, liquidez, marcação a mercado. Mas quando você entende a função certa, especialmente no Tesouro Selic, percebe que ele pode ser muito mais simples do que muita aplicação empurrada no balcão. Repare na inversão. O problema não é você ter medo. O problema é alguém usar o seu medo para definir segurança por você. E eu falo isso com cuidado, porque não quero que você saia daqui achando que todo produto de banco é ruim ou que todo investimento fora da poupança é bom. Esse seria outro erro. O que eu quero é que você pare de terceirizar o futuro. Você trabalhou demais para deixar o destino do seu dinheiro depender de uma frase dita em 5 minutos na agência. A dona Márcia, de 58 anos, fez exatamente o que ensinaram para ela. Durante anos, guardou tudo na poupança. Não era preguiça, não era ignorância. Era medo de perder. Ela dizia: Barsi, pelo menos ali eu sei que está seguro. Só que um dia começou a comparar o que comprava com aquele dinheiro anos antes e o que comprava agora. Aí veio o choque. O saldo crescia um pouco, mas a vida corria mais rápido. Ela não caiu num golpe, não perdeu tudo na bolsa, não fez loucura. Ela ficou parada no lugar errado.
E essa é uma das perdas mais difíceis de perceber, porque não aparece como tombo, aparece como cansaço. Você sente que trabalha, guarda, faz a coisa certa, mas o patrimônio não ganha corpo. É como empurrar um carrinho de supermercado com uma roda travada. Você chega ao caixa suado, mas avançou menos do que deveria. Então, eu vou te mostrar os 3 investimentos mais seguros dentro de uma lógica de função, não como recomendação individual, porque cada pessoa tem sua realidade, renda, dívidas, objetivos e tolerância a oscilações, mas como uma estrutura mental que protege você de 2 extremos, o medo que paralisa e a ganância que destrói. O primeiro é o cofre do governo, Tesouro Selic. Preste atenção, porque aqui começa a base. Não existe construção forte sem chão. Você pode falar de dividendos, fundos imobiliários, ações, aposentadoria e renda mensal. Mas, se não tem reserva de emergência bem posicionada, qualquer imprevisto vira venda forçada. E vender investimento bom na hora errada é uma das formas mais silenciosas de perder dinheiro. Tesouro Selic é um título público pós-fixado, ligado à taxa Selic. Em linguagem simples, você empresta dinheiro ao governo e recebe uma remuneração que acompanha a taxa básica de juros. Ele costuma ser usado para reserva de emergência porque tem liquidez, previsibilidade e oscila muito menos que títulos mais longos. Não é mágica, não é promessa de riqueza, é ferramenta. E ferramenta boa é aquela que cumpre sua função. Imagine uma pessoa com 6 meses de contas guardados. Aluguel, mercado, remédio, luz, água, transporte, plano de saúde, uma ajuda para o filho se precisar. Esse dinheiro não está ali para dobrar de valor. Está ali para impedir que um problema pequeno vire bola de neve. Se o carro quebra, ela não corre para o cheque especial. Se aparece uma emergência médica, ela não entra no rotativo. Se fica algumas semanas sem renda, não vende uma boa ação no pior dia do mercado. Isso é segurança. Segurança, nesse caso, não é ganhar o máximo, é não ser obrigado a fazer o pior. Muita gente subestima isso porque reserva de emergência não dá assunto bonito. Ninguém se reúne no domingo para contar vantagens sobre Tesouro Selic, mas é ela que separa o investidor paciente do desesperado. É ela que permite dormir quando o mercado cai. É ela que impede o banco de virar seu socorro caro. Sem reserva, o banco manda. Com reserva, você negocia de pé. Agora, existe um detalhe que pouca gente entende. Tesouro Selic serve para dinheiro com função de curto prazo e emergência. Não é para todo o patrimônio. Se você coloca tudo ali por medo, troca um risco por outro, reduz a oscilação, mas pode deixar o futuro sem crescimento e sem renda suficiente. É como construir uma casa inteira só com alicerce. Alicerce é essencial, mas ninguém mora só no alicerce. E aqui retomo a promessa do começo. Estamos falando de 3 investimentos para proteger reserva, renda e patrimônio. O Tesouro Selic protege o chão, mas segurança não é só chão. Segurança também é fluxo. E é aqui que entra o segundo investimento, o que surpreende muita gente. Fundos imobiliários. Eu sei, muita gente escuta fundo imobiliário e pensa, isso é bolsa, isso oscila, isso não pode ser seguro. E se você comprar qualquer coisa sem estudar, realmente não é seguro. Mas a surpresa está na lógica, não no rótulo. Um bom fundo imobiliário permite que você compre pequenas frações de imóveis, recebíveis imobiliários ou uma carteira de ativos ligados ao setor imobiliário e receba rendimentos proporcionais, normalmente mês a mês. É por isso que eu gosto de chamar de aluguel invisível. Você não precisa comprar um imóvel inteiro, não precisa lidar com o inquilino ligando no domingo, não precisa pagar escritura de um apartamento sozinho, não precisa concentrar todo o dinheiro numa única sala comercial, em uma única rua.
de uma única cidade. Com cotas acessíveis, você pode participar de galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, hospitais, agências, recebíveis imobiliários, dependendo do fundo. Mas atenção! Não é porque paga rendimento mensal que vira investimento sem risco. Fundo imobiliário tem risco de vacância, inadimplência, má gestão, dívida, concentração, queda no preço da cota, mudança no mercado e juros altos afetando o setor. Fundo de recebíveis tem risco de crédito, indexador, qualidade dos papéis e garantias. Fundo de tijolo depende dos imóveis, contratos, inquilinos e localização. Então, por que ele entra na lista dos mais seguros? Porque, usado com critério, diversificação e visão de renda, ele pode transformar patrimônio em fluxo mensal de uma forma que o pequeno investidor entende. E quem entende o fluxo do dinheiro começa a sair da posição de cliente do banco e entra na posição de dono de ativos. Essa mudança é profunda. Existem dois tipos de pessoa na vida financeira. A primeira olha para o dinheiro como algo que precisa ficar guardado, escondido, parado, longe de qualquer oscilação. Ela sente alívio quando o número não mexe, mas não percebe que a vida está mexendo contra ela. A segunda olha para o dinheiro como um trabalhador. Cada parte tem uma função. Uma parte protege, uma parte gera renda, uma parte cresce com o tempo. Essa pessoa não é imprudente, ela é organizada, ela não pergunta apenas quanto rende, ela pergunta quem está pagando essa renda, por que está pagando e isso se sustenta. Num fundo imobiliário bem analisado, você olha relatório gerencial, vacância, prazo dos contratos, qualidade dos imóveis, diversificação de inquilinos, endividamento, histórico de distribuição, preço em relação ao valor patrimonial e setor em que atua. Não precisa virar professor de finanças. Precisa parar de comprar só porque alguém disse que paga todo mês. Renda mensal encanta, mas renda sem análise vira armadilha. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você tem dinheiro suficiente para comprar uma pequena sala comercial na sua cidade. Se o inquilino sai, sua renda vai a zero. Se o prédio desvaloriza, você sente. Se precisa vender rápido, talvez aceite desconto. Agora imagine que, em vez de colocar tudo em uma sala, você compra cotas de fundos diferentes, com imóveis em regiões diferentes, inquilinos diferentes e contratos diferentes. Você ainda tem risco, mas não está preso a uma única porta fechada. Isso é diversificação. E diversificação é um dos nomes adultos da segurança. Dona Márcia, aquela que guardava tudo na poupança, ficou assustada quando viu que um fundo imobiliário podia oscilar. Ela me disse, mas Barsi, se a cota cai, eu perdi. Eu respondi, depende. Se você comprou sem entender, talvez. Se comprou um ativo de qualidade, com renda recorrente, dentro de uma carteira diversificada e não precisa vender amanhã, a oscilação é o preço aparecendo na tela. O imóvel da rua também oscila, só que ninguém coloca uma placa nova na porta todo dia dizendo quanto ele vale. A tela assusta porque é honesta demais. O imóvel físico esconde a oscilação. Essa é a surpresa do segundo investimento. O perigo não está em ver o preço variar. O perigo está em não entender o que você possui. Tem gente que chama fundo imobiliário de arriscado, mas compra imóvel financiado por 30 anos, concentrando tudo num único bem, pagando juros, condomínio, manutenção e imposto, e acha que isso é segurança absoluta, porque dá para tocar na parede. Cuidado com a parede. Às vezes, o concreto acalma a mão e engana o bolso. Quando você entende fundos imobiliários, percebe que segurança também pode ser renda recorrente, diversificada, acompanhada e analisada. Não é garantia, não é renda fixa, não é promessa de que todo mês será igual para sempre, mas é uma ferramenta poderosa para quem quer construir fluxo mensal e sair da dependência de vender patrimônio para pagar conta. E aqui entra um ponto emocional que muita gente não fala. Depois dos 45,
Você não quer apenas acumular um número. Você quer sentir que o dinheiro responde. Quer olhar para a conta e ver uma renda caindo, ainda que pequena no começo, e pensar: isso aqui veio de um ativo que eu possuo. Esse sentimento muda a postura. Você deixa de ser apenas consumidor de produto financeiro e começa a ser construtor de renda. Se hoje o juro do banco ainda está levando uma parte do que poderia virar esse aluguel invisível, lembra do material no primeiro comentário fixado. Ele ajuda a fechar esse furo primeiro, para que o dinheiro pare de escorrer e possa começar a formar a sua estrutura. Agora vamos ao terceiro investimento, e ele talvez seja o mais mal compreendido por quem confunde segurança com a ausência de oscilação. Ações de boas pagadoras de dividendos. Eu sei que a palavra ação causa arrepios em muita gente. A pessoa pensa em gráfico, crise, queda, notícia, especulação, gente gritando compra e venda, tela piscando. Mas isso é a parte barulhenta do mercado. Não é a essência. A essência de uma ação é participação em uma empresa. Quando você compra uma ação, torna-se sócio de um negócio. Pequeno, proporcional, minoritário, mas sócio. E se esse negócio presta um serviço essencial, lucra de forma recorrente, tem boa gestão, gera caixa, atravessa ciclos e distribui parte do lucro aos acionistas, ele pode ser uma peça importante de segurança de longo prazo. Repare que eu não disse que o preço não cai. Preço cai, preço sobe, mercado exagera, para baixo e para cima. A tela muda todo dia. Mas segurança em ações de dividendos não nasce da tela. Nasce da qualidade do negócio, do preço que você paga, da paciência que você tem e da renda que aquele negócio pode distribuir ao longo dos anos. É aqui que muita gente se perde. Compra ação como quem compra bilhete de loteria, ou foge de ação como quem foge de incêndio. Os dois extremos são perigosos. O especulador quer enriquecer rápido e vira refém da ansiedade. O medroso quer não ver nada oscilar e vira refém da inflação. O investidor de verdade faz uma pergunta mais simples e mais poderosa. Essa empresa ganha dinheiro de verdade, presta um serviço necessário e me paga para ser sócio? Pense em setores como energia elétrica, saneamento, bancos sólidos, seguradoras, transmissão, empresas com contratos longos, demanda recorrente e caixa previsível. Não estou recomendando compra específica, estou falando de características. O mundo pode mudar, o governo pode mudar, a taxa de juros pode mudar, mas certas necessidades continuam. As pessoas acendem luz, usam água, fazem pagamentos, contratam seguros e precisam de infraestrutura. Negócios essenciais não são imunes a problemas, mas costumam ter raízes. E raiz importa quando o vento vem. Conheci um senhor do interior que passou a vida comprando terreno quando sobrava dinheiro. Era trabalhador, disciplinado, desconfiado de banco e de bolsa. Um dia ele me disse: Barsi, terreno eu entendo, empresa eu não entendo. Eu perguntei: o senhor entende a companhia de energia que chega na sua casa todo mês? Entende o banco onde sua aposentadoria cai? Entende a seguradora do seu carro? Entende a empresa que fornece água na sua cidade? Ele ficou quieto, porque muitas vezes a empresa parece distante só porque está na bolsa, mas ela está dentro da sua rotina. Você paga a conta para empresas todos os meses. A pergunta é: se alguma delas também paga você? Essa é a mentalidade do dividendo. Você para de ver o dinheiro apenas como algo que sai da sua mão e começa a construir ativos que devolvem parte do lucro. É claro que exige estudo, é claro que exige diversificação, é claro que exige cuidado com o preço. Uma empresa excelente comprada a qualquer preço pode virar um investimento ruim por anos. Uma empresa que pagou bom dividendo no passado pode cortar no futuro. Nada substitui análise, mas segurança nunca foi sinônimo de preguiça. Segurança é disciplina. E aqui entra uma das maiores viradas para quem passou décadas ouvindo que o certo era deixar tudo no banco.
O banco, quando é bom, pode ser uma empresa maravilhosa para o acionista, mas para o cliente desatento, pode ser uma máquina de tarifas, juros e produtos caros. A diferença é brutal. De um lado, você paga o lucro do banco, do outro, participa do lucro. Não é sobre odiar banco, é sobre escolher de que lado da mesa você quer ficar. Durante muitos anos, observei que as pessoas mais tranquilas financeiramente não eram necessariamente as que ganhavam mais. Eram as que montavam uma estrutura que continuava funcionando mesmo quando elas não estavam fazendo força. Reserva para emergência, renda mensal, participação em bons negócios, reinvestimento, paciência, menos vaidade, mais constância. A riqueza, para a maioria das famílias, não vem como explosão, vem como gotejo, um rendimento aqui, um dividendo ali, uma cota comprada com disciplina, uma dívida cara eliminada, um gasto bobo cortado, uma decisão ruim evitada, um ano sem mexer no que não deveria ser mexido, depois outro, depois outro. Quando você olha para trás, a bola de neve começou pequena, mas ganhou peso. E é por isso que a promessa deste vídeo não era entregar uma lista bonita, era entregar uma estrutura, Tesouro Selic para proteger o chão, fundos imobiliários para criar fluxo mensal com critério, ações de boas pagadoras de dividendos para participar de empresas reais no longo prazo. Agora deixa eu aprofundar uma coisa importante, porque aqui muita gente comete o erro que separa o investidor tranquilo do investidor assustado. A ordem importa. Se você começa pelas ações sem reserva, qualquer queda vira desespero. Se começa pelos fundos imobiliários sem entender vacância e gestão, qualquer rendimento menor vira pânico. Se fica só no Tesouro Selic por medo, talvez tenha liquidez, mas não constrói renda suficiente para o futuro. O problema não está em cada ferramenta isolada. O problema está em usar martelo, chave e alicate como se fossem a mesma coisa. Cada dinheiro precisa de uma etiqueta. Dinheiro da emergência, dinheiro da renda, dinheiro do longo prazo, dinheiro que você não pode perder de jeito nenhum no curto prazo, dinheiro que pode oscilar porque você está comprando participação em ativos produtivos, dinheiro que já tem destino nos próximos meses, dinheiro que é para daqui a 10 anos. Sem essa separação, você vira presa fácil da emoção. Quando o mercado cai, você mexe no longo prazo. Quando aparece uma emergência, vem de renda. Quando o gerente oferece um produto, mistura tudo. Quando um amigo fala de oportunidade, esquece sua estratégia. Aos poucos, sua carteira vira uma gaveta bagunçada. Remédio, nota fiscal, chave velha, documento e moeda, tudo junto. Na hora em que precisa, você não acha nada. Investidor organizado não é aquele que sabe todas as siglas. É aquele que sabe a função de cada real. Vamos imaginar uma pessoa de 52 anos, renda familiar apertada, filhos crescidos, mas ainda ajudando em casa, preocupação com a aposentadoria. Ela tem algum dinheiro guardado, mas sente que não avança. O primeiro impulso talvez seja buscar um investimento que pague muito. Só que, se ela ainda tem dívida cara, o melhor investimento pode ser parar de pagar juro absurdo. Se não tem reserva, o primeiro investimento é chão. Se já tem reserva, começa a pensar em renda. Se já tem renda em formação, pode aumentar a participação em boas empresas. Isso parece simples, mas simples não quer dizer fácil. O difícil é resistir ao barulho. Todo mês aparece uma novidade. Aplicação imperdível, ativo da vez, fundo que rendeu muito, ação que vai explodir, conhecido que ganhou dinheiro, vídeo dizendo que tudo vai desabar. Se você não tem estrutura, vira folha ao vento. Se tem, escuta, analisa e decide com calma. E calma é patrimônio invisível. Agora, existe uma vergonha silenciosa que muita gente carrega. A pessoa olha para trás e pensa, eu já deveria saber isso, já deveria ter começado antes, já deveria ter feito diferente. Eu entendo,
Mas deixa eu te falar como alguém que viu muita vida financeira por dentro. Pior do que começar tarde é continuar repetindo o erro só porque demorou para perceber.